Todo mundo conhece Ed Murphy. O comediante, o ator, o cara que dominou os anos 80 e o cinema. Mas pouca gente lembra ou prefere esquecer que ele também tentou virar astro da música pop. Tem artista que entra na música porque precisa e tem artista que entra na música porque pode. E talvez seja exatamente aí que começa a estranheza da carreira musical de Ed Murphy. E não foi tentativa meia boca, discreta ou irônica. Foi coisa séria. Contrato grande, clipe na MTV, produção de alto nível e parcerias com Michael Jackson e Snoop Dogg. Surgiram hits improváveis, videoclipes bizarros e um silêncio constrangedor que veio depois. Hoje quase ninguém fala disso, mas essa fase diz mais sobre o Ed Murphy do que muitos dos filmes dele. O ponto aqui é, Ed Murphy cantava porque sempre sonhou com isso desde moleque, ou porque depois de dominar Hollywood, achou que podia dominar tudo. Será que a fama te dá permissão para tentar qualquer coisa ou só te condena a ser zoado quando tenta sair da caixinha? Hoje você vai conhecer a bizarra carreira musical do Ed Murphy, o que deu muito errado e porque isso é menos piada e mais uma tragédia pop do que parece. Antes de continuar, já faz aquele gesto simples e que me ajuda demais. Se inscreve no canal se não for inscrito e se você gostar do vídeo, não esquece de deixar um gostei. E se você estiver me assistindo pelo celular, dá uma moral e hype esse vídeo porque, ajuda demais. Eu sou o Fefeu e você tá sintonizado na W4 Docs, fechou? Para entender a minha linha de raciocínio, eu preciso que você entenda o contexto. Nos anos 80, Ed Murphy era gigante. O cara não era famoso, o cara era gigante. Stand-up revolucionário, Hollywood no bolso, bilheteria garantida. Ele não precisava provar nada pra ninguém. Quando o Ed decide cantar, o problema não era falta de produtor, dinheiro ou acesso. O problema é que ninguém tinha coragem de dizer que talvez não fosse uma boa ideia. E quando todo mundo bate palma antes da música existir, o risco de virar caricatura é gigante. You're one of the most successful comic talents in America. What makes you want to do music? I don't know. I guess I just felt like singing. No, really, I guess you just. I think it's ego. Your ego just say, go ahead, do whatever you want to do. Yeah? Em 1985, Ed lança seu primeiro álbum, How Could It Be? Produção de peso, sonoridade alinhada ao pop e R&B da época, nada de piada explícita. Ele realmente queria ser levado a sério. Do you have a hard time making the transition from being funny man to music man? Because I could never do anything musically that's serious. You know what happened with my first record? I think one of the reasons why my first record wasn't as successful as it could have been is that when I decided to do a music album, I said, I'm not doing anything funny, and I'm bringing just straight up, I'm not having any fun, I'm being serious. And then I did a song called How Could It Be, which was a good song, but it was weird to see me sitting at the piano with a straight face and playing the piano, and everybody's watching like this. I know he getting ready to fart or something. When you gonna... O público não sabia como reagir. Pensa comigo, era difícil dissociar a voz suave daquele cara que no cinema fazia personagens caricatos, gritava, improvisava e dominava o humor. E esse é o ponto central. Ed Murphy era grande demais como comediante. E quando o público ouvia Ed, esperava rir. Mesmo quando a música era tecnicamente ok, a mente sabotava. Pega o Adam Sandler, por exemplo. Todo mundo vê ele como o cara das comédias hilárias. E quando ele fez Joias Brutas, a galera não levou muito a sério, mesmo sendo um ótimo filme. E aí vem essa bomba produzida por Rick James, que eu já falei aqui no canal. E a música vira um hit. Atinge o topo da Billboard, tocava em tudo quanto é lugar. Com o tempo, ela virou oficialmente zoada. Eleita como uma das piores músicas de todos os tempos, considerada uma das canções mais insuportáveis da história e criticada hoje por envelhecer mal, com produção oitentista exagerada e vocais pouco convincentes.
É aquele tipo de música que gruda, mas não permanece. Eu acho um clássico, mas quem sou eu, né? O álbum How Could It Be tinha tudo pra dar certo. Rick James na produção, Stevie Wonder escrevendo música, era pra ser o selo de legitimidade. Mas o que ficou foi outra sensação. Ed Murphy parecia brincar de ser cantor. He has his own sound. He has a very pleasant. It's like it's almost like a kid singing. He's only 22 anyway, so that youthfulness is still in his voice. As críticas da época e as retrospectivas apontam sempre a mesma coisa. Falta de autenticidade, vocais fracos e a sensação de que outros artistas teriam feito aquilo melhor. Mas o problema nem era técnico, talvez fosse simbólico, porque a indústria musical funciona por rótulos. Pouca gente fala disso, mas Ed Murphy era vítima do próprio dom. Ele era bom em tudo? Não, mas era excelente demais em uma coisa. E quando você é genial em uma área, qualquer tentativa fora dela vira uma comparação cruel. Ao longo dos anos ele tentou de novo, mudou a abordagem, tentou amadurecer o som. Mas aí veio o que, na minha opinião, é a maior patifaria musical que eu já vi e ouvi. Em 93 ele lançou o álbum Love's Alright pela Motown Records, e sim, a mesma Motown responsável por lendas como Marvin Gaye, entre outros grandes nomes da cultura negra americana. E esse álbum trazia uma participação que pouquíssimos artistas na história da música conseguiram ter em um álbum. Nosso querido rei do pop, que eu já falei aqui no canal. Agora para e pensa, se isso não funcionasse, nada mais funcionaria. E não funcionou. O clipe de What's Up With You com Michael Jackson é lembrado até hoje como bizarro, constrangedor, estranho até para os padrões dos anos 90. Esse clipe parece eu brincando com Chroma Key. E eu duvido muito que eles criaram isso aqui acreditando que tinha potencial artístico. Certeza que foi pelo meme. It's us, me and Michael in the sky, in the clouds, with hearts and doves, and the kids floating around, lots of special effects. Very psychedelic. Right. Yeah, man. Agora comenta aqui, você já conhecia esse lado musical do Ed Murphy ou tá descobrindo agora? Enfim, o álbum inteiro foi mal recebido e é frequentemente citado como o ponto mais baixo da carreira musical dele. E aqui fica claro que o problema não era falta de apoio, era falta de lugar artístico. E é importante eu deixar claro que a música do Ed Murphy não era tecnicamente horrível, com exceção dessa doideira aí que o Michael Jackson participou. A música era genérica, datada e pouco autêntica. Não parecia vir de uma necessidade artística, parecia vir de uma oportunidade. Ed Murphy nunca deixou de ser o ator famoso tentando cantar. E muita gente também fala isso sobre o Will Smith, que eu já falei aqui no canal. Enfim, ele não construiu uma identidade musical, ele vestiu uma. E o público sente quando alguém está ocupando um espaço que não nasceu ali. E a carreira musical dele é meio que uma aula sobre isso. A fama abre portas, mas não cria identidade. E música exige identidade, ou pelo menos um dia já exigiu. Enfim, Ed Murphy não fracassou na música. E eu vou te provar agora que o cara tem um baita talento. Se liga nisso aqui. Pra mim, o cara se encontrou no roots reggae. Esse som é surpreendentemente bom e não parece nada com aquele artista genérico dos anos 80. Aqui a sonoridade parece mais espiritual, sei lá. Você acha que todo artista deveria explorar tudo o que quiser
ou existem certos limites? Deixa aí nos comentários que eu leio todos. Muito obrigado por me assistir até aqui. Lembrando que seu like, seu comentário, sua inscrição são o combustível que mantém esse canal de pé. E se você acredita no potencial da W4 Docs, considere também se tornar membro do canal e fazer parte da galera que mantém esse projeto vivo. E antes que o YouTube te jogue para um vídeo aleatório, tô deixando aqui na tela a história de Rick James, o cara responsável por dar vida a toda essa loucura musical que foi a carreira do Ed Murphy nos anos 80. Tamo junto, te vejo no próximo vídeo. Fechou?